Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão relativa ao acento grave indicador de crase. Vamos ao enunciado. O sinal grave indicativo de crase foi empregado incorretamente em... Na letra A eu tenho: não fiz referência às manias de Maria, mas às tuas. Primeiro ponto. Quem faz referência a algo ou a alguém. Eu tenho a preposição a exigida por esse termo. Eu tenho, pois posto, o substantivo manias. É um substantivo feminino, admite artigo definido feminino. Como o substantivo está flexionado em número, o artigo vai acompanhá-lo. Então eu tenho a contração da preposição a, mais o artigo definido feminino as, resultando na crase corretamente aplicada. No final do período, eu tenho um pronome substantivo possessivo. É sabido, quando se estuda a crase, que ela é facultativa quando se trata de pronome adjetivo possessivo. Só que nesse caso, há um pronome substantivo. Qual a função do pronome substantivo? O pronome substantivo substitui o uso do substantivo para evitar a sua repetição. Então é aquilo, é como se estivesse no contexto, só que de forma elíptica, o substantivo manias. Não fiz referência às manias de Maria, mas às tuas manias. Esse substantivo está elíptico. E quando eu tenho um pronome substantivo possessivo, a crase ocorre obrigatoriamente. A facultatividade só ocorre quando o pronome é adjetivo. Quando o pronome é adjetivo? Quando ele qualifica um substantivo, quando ele está ao lado de um substantivo. O que não ocorre pelo fato de haver um pronome substantivo possessivo, a crase é obrigatória. Quem faz referência a alguma coisa, eu tenho a preposição e eu tenho esse pronome substantivo, as tuas manias. Esse manias, como eu já disse, está elíptico. Então, não há erro na letra A. Na letra B eu tenho: meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Primeiro ponto, eu tenho essa locução, à custa de. Custa é um substantivo feminino. Eu tenho essa locução formada por 3 palavras. Essa locução é uma locução prepositiva. Quando se estuda a crase, há uma regra específica que diz: as locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais com palavras femininas têm um acento grave indicador de crase obrigatório. Então, o acento grave aí foi corretamente empregado. Lembrando que a locução prepositiva, na maioria dos casos, termina em uma preposição pura. É o que ocorre aí. Quando eu falo à custa do suor, esse do é a contração da preposição de, mais o artigo definido masculino o. Mas eu tenho a preposição de. A locução é à custa de. São 3 palavras que atuam como um conectivo de palavras, porque a preposição, assim como a conjunção, é um conectivo na língua portuguesa. A preposição é um conectivo de palavras e a conjunção é um conectivo de orações. Então, letra B, corretíssima. Vamos a C. Na letra C eu tenho: chegou a pé àquela terra hostil e pagou as dívidas que tinha a autoridade que estava lá. Na letra C eu tenho um período complexo, mas vamos analisar ponto a ponto. Eu tenho chegou a pé àquela terra hostil. Primeiro ponto, esse a pé aí, ele não tem relação com o verbo chegar. O verbo chegar está modificando o pronome demonstrativo aquela. Esse a pé é o quê? É o modo, é a maneira como ele chegou. Ele chegou o quê? A pé. Então, eliminando o do contexto e analisando o período, eu tenho o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar e não chega em algum lugar. O verbo chegar exige a preposição a. Os pronomes demonstrativos geralmente não admitem o artigo anteposto. Só que quando eu tenho o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo e suas eventuais flexões, é possível haver uma contração. Eu estou contraindo a preposição a com o próprio pronome demonstrativo, resultando em aquela com acento grave, indicador de crase. Então, corretíssimo. Um ponto interessante também é analisar o termo posposto. Eu tenho terra hostil. É sabido que quando você tem o substantivo terra, ele só recebe o artigo quando? Quando está especificado. Por quê?
terra no sentido de terra firme, não tem uso do artigo ratificado. Isso é indiferente para a questão, mas é uma linha de raciocínio que é interessante abordar. Continuando, eu tenho ainda mais acentos graves nesse contexto. Eu tenho e pagou as dívidas que tinha a autoridade que estava lá. Primeiro ponto, verbo pagar, assim como os verbos agradecer e perdoar, são transitivos indiretos em relação a pessoas e são transitivos diretos em relação a coisas. Aí ele está sendo empregado como? Bitransitivamente, ele tem dois complementos. As dívidas é o objeto direto, está sem o acento grave indicador de crase, esse as é somente o artigo. Aí eu tenho que tinha a autoridade, pagou a alguém. A autoridade presume-se que é uma pessoa, né? Uma pessoa física ou jurídica, dependendo do contexto que está inserido. Então eu tenho a preposição a. Autoridade é um substantivo feminino, eu tenho essa contração, a crase ocorre de forma obrigatória. Então a letra C, corretíssima, nenhum erro. Na letra D eu tenho, sua ascensão foi semelhante à do tio que, renunciando à política, chegou à posição merecida. Eu tenho 3 acentos graves, vamos analisar cada um. Sua ascensão foi semelhante à do tio. O que acontece aí? Eu tenho um substantivo, a ascensão elíptico. Sua ascensão foi semelhante. O que é semelhante a alguma coisa. Semelhante a um adjetivo que exige a preposição a. Semelhante a. Eu tenho o substantivo elíptico, a ascensão. Sua ascensão foi semelhante à ascensão do tio. Então eu tenho um artigo. Por quê? Porque eu tenho esse substantivo elíptico. Então a crase ocorre corretamente. Aí depois eu tenho renunciando à política. Quem renuncia a algo ou a algo. Renunciou à política, acento grave indicador de crase, corretíssimo. Depois eu tenho chegou à posição merecida. Como eu disse, quem chega a posição substantivo feminino, crase correta. Os 3 acentos graves que indicam a crase, corretamente aplicados na letra D. Só resta então a letra E. Na letra E eu tenho, ele esperou de 2 às 6 horas da tarde. O acento grave, indicador de crase, é correto na indicação pontual de horas. Só que aí há ausência de paralelismo que justifique. Mas o que é o paralelismo? O paralelismo consiste em você empregar o artigo numa primeira construção e numa segunda. Caso eu não empregue em primeira, não vou empregar em segunda. Eu tenho esperou de as. Quando eu tenho essa correlação de uma coisa a outra, eu não usei o artigo. Porque se eu tivesse utilizado, ficaria da a. Quando eu digo, por exemplo, da segunda à sexta, a crase ocorre. Agora, se eu falo de segunda a sexta, a crase não ocorre em virtude da ausência do paralelismo. Eu não usei o artigo em primeira instância, não vou usar em segunda. Justamente o que ocorreu aí, né? Ele esperou de 2 horas às 6 horas da tarde. Então, o erro aí consiste o quê? Na ausência de paralelismo. Esse acento grave, indicador de crase, foi incorretamente aplicado. Então, gabarito da questão, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.